Boa noite, igreja. Boa noite. Oi, som. Oi, vocês me ouvem? Mais ou menos? Não? Opa, tá aparecendo. Joia. Queridos, que bom, né? A gente poder ter tido esse tempo tão especial no mês de maio para falar sobre as famílias, para falar sobre a perspectiva daquilo que Deus tem construído como base da existência humana. E eu agradeço muito a igreja tão amada que nós somos e que temos. Porque, irmãos, você está sozinho no meio de uma luta, de uma batalha, e não ter como olhar para o lado e saber que você pode conseguir apoio, que você tem com quem se agarrar, que você tem com quem se apegar para poder lidar e lutar com os desafios da vida, é muito complicado. Mas eu olho para a nossa igreja e eu tenho a graça de poder ver que quando os desafios vêm, nós como comunidade de fé, a gente se ajuda, cuida uns dos outros. E então isso é algo muito especial, você no mês da família, poder falar com autoridade experimental disso. Não apenas uma autoridade conceitual de algo que está escrito, mas daquilo que a gente consegue viver na prática. Então, que Deus possa nos abençoar na reflexão da mensagem agora, concluindo esse mês da família e olhando para algo extremamente importante, contextualizado, que é como nós, como família, gerimos os conflitos que as famílias têm. Eu sei que se eu perguntar aqui, se tem alguém que tem uma família problemática, que não tem uma família com problemas, possivelmente ninguém vai levantar a mão. Por quê? Porque não existe família perfeita, não existem pessoas perfeitas. Nós temos um grupo de pessoas que Deus uniu, que Deus colocou dentro do mesmo núcleo familiar, e a gente precisa administrar isso. Outro dia a gente estava num grupo de amigos e eu compartilhei algumas coisas, e eu lembro que eu ouvi uma voz no fundo que disse assim: tá vendo, amor? Toda família tem alguém assim. E quando alguém comentou aquilo, eu não falei nada, mas eu disse: bom, só muda o endereço, sempre vai existir algum desafio. E uma coisa que eu acho que é importante a gente como igreja, como família, como pais, como cônjuges, é entender que o problema que nós estamos passando, irmãos, alguém já passou por ele. Vai ser muito, muito, muito difícil você enfrentar algum problema que você fala: eu fui escolhido por Deus como o primeiro homem ou a primeira mulher na terra para passar por esse problema. Muito provavelmente você não é essa pessoa. O que você está passando, o que você está enfrentando, é algo que alguém já passou. Por isso que como subtítulo, estava faltando um subtítulo ali, deram uma reformatada no meu slide ali. Eu não tinha olhado para trás ainda, tá? Como subtítulo eu coloquei assim: tempos modernos e problemas antigos. Por que tempos modernos e problemas antigos, irmãos? Porque mudou a forma, mudou o jeito dos problemas se apresentarem, mas esses problemas continuam existindo. E eles existem desde quando o mundo é mundo. Qual foi o primeiro exemplo de conflito que a gente tem na Bíblia? Vocês sabem, não? De irmãos Caim e Abel, né? Verdade, primeiro o assassinato. Mas se a gente der um passo um pouquinho para trás, aonde que foi o primeiro? Adão e Eva. O livro do Gênesis já conta que os problemas e que os conflitos iriam existir. E se você acha que o seu marido é complicado, eu vou falar para você que você precisa falar com Deus, porque Adão, quando a coisa pegou, qual foi a resposta de Adão para Deus? A mulher que tu me deste, Senhor. Então, não tem problema novo. O problema é sempre de homens e mulheres que precisam aprender a lidar com os seus conflitos e que esses conflitos provocam em nós ações e reações. E aí é um pouquinho do que a gente quer aprender
juntos aí nessa noite. Pode passar. O texto que nós vamos usar é o texto de Tiago 4,10, se você puder abrir sua Bíblia, seu celular, a forma com que você tem de acessar a palavra de Deus. O primeiro texto que nós vamos usar, o texto base de tudo aquilo que a gente vai falar, está lá em Tiago 4,10. E esse é um princípio que eu quero que você entenda. O orgulho e o egoísmo, eles tomaram o coração do homem, tomaram o lugar do arrependimento e da submissão a Deus. E aí nasce todo o problema de ineficiência nossa na resolução dos nossos conflitos. O arrependimento e a submissão deveriam estar presentes no nosso coração, mas eles foram substituídos pelo orgulho, pela prepotência, pela indiferença, por tantas coisas. O livro do Tiago, a carta é muito rica e ela fala de uma fé totalmente prática, objetiva. Uma fé que vai tocar em assuntos como cuidado com a língua tem o poder de matar e a língua tem o poder de abençoar. O texto do Tiago vai falar sobre provações, sobre lutas, e ele vai falar sobre conflitos, sobre paciência. O capítulo 4, que nós vamos falar agora especificamente, ele fala de forma bem diretiva para nós. Quais são os grandes obstáculos que nós temos para que os conflitos que inevitavelmente viveremos tomem uma proporção maior do que a gente pode controlar. Sexta-feira agora nós tivemos um encontro aqui com os casais, nós estamos fazendo um discipulado com os casais. Então, casais que estão aqui hoje, que ainda não estão participando do grupo, venham participar, porque tem sido algo muito edificador para a vida de todos nós. Então, diferente do discipulado dos homens, que são grupos fechados, o discipulado dos casais, a gente começa ele, e cada lição, cada encontro nosso, ele termina com conteúdo ali mesmo. Então, se eventualmente você não começou ainda, você pode pegar e entrar no trem agora, que você vai chegar no destino final. Se você, por acaso, perdeu um encontro de sexta-feira, não tem problema, venha no próximo. Porque cada assunto abordado tem início, meio e fim dentro daquele encontro. No encontro agora, a gente falou sobre a essência do casamento. E quem estava no encontro aqui, qual foi as 4 abordagens? Não precisa falar as 4, porque senão ninguém vai querer responder, né? Se eu pedir para falar as 4, vai ficar difícil. Alguém podia dar um cano de descarga para o abençoado que passou ali fora agora, né? Deve ter furado dele, tá sem dinheiro para arrumar, coitado, fazer uma vaquinha. Irmãos, no encontro de sexta-feira a gente falou sobre a essência do casamento, mas qual foi a tônica central que nós trabalhamos no encontro, irmãos? Quem estava aí? Qual que foi? Pois é, algumas vozes ecoaram aqui. Eu pergunto para você, qual que é a essência do casamento? 2 pessoas estarem juntas, não é assim? Tem um monte de gente que é casado e acha que só porque não fez a formalidade civil não está casado. Está casado. Perante Deus, você já assumiu um compromisso. Casamento é a união de 2 pessoas, certo? E por que, se é a união das 2 pessoas, por que a Bíblia se preocupou em tratar os conflitos como a essência daquilo que dá para a gente visão de futuro no casamento? Porque quando 2 pessoas se juntam, vai acontecer problema, irmãos? Sim ou não? Quando um casal chega e fala assim, Giovanni, pastor, eu estou muito cansado, porque eu estou tendo um monte de conflito dentro de casa, um monte de problema. Eu falei, bom, parabéns, seja bem-vindo ao mundo. É assim mesmo. A pergunta é como você está resolvendo esses problemas. Como você está lidando com eles, como eu estou lidando com eles. Porque problemas são inerentes, eles vão existir. Eu vou ler com vocês Tiago 4, 1 a 10, acompanha na sua versão aí. Diz assim, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? É uma pergunta. Tiago está escrevendo, olha o contexto. Ele está escrevendo para o povo de Deus e ele está dizendo, olha, de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde? Se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? De novo, ele está fazendo uma pergunta. De onde? Vocês não sabem?
Será que não é dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem os seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Vocês não sabem disso? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sublinhe isso na sua Bíblia. Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. No mundo onde as pessoas estão valorizando muito a sua posição no Instagram, nos status da vida e etc., a palavra de Deus, ela reporta uma preocupação extremamente aplicável ao nosso tempo, aonde se mede as pessoas por quão elas são conhecidas. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele vai enfrentar vocês ou ele vai fugir de vocês? Ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e Ele chegará a vocês. Olha que interessante. Cheguem perto de Deus e Ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Porque não dá para ficar em cima do muro. Em cima do muro não é o lugar que Deus nos quer. Reconheçam a miséria, lamentem e chorem. Que o risco de vocês se transformarem em pranto, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Sublinha na sua Bíblia, humilhe-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, os conflitos que nós temos, existem os conflitos externos, é verdade, mas a maior parte do conflito que nós vivemos, ela é interna. É uma guerra de mente e coração, entre decidir aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que deve ser feito, aquilo que não deve ser feito. Os conflitos internos tiram a nossa paz, nos deixam pessoas instáveis, duvidosas, de ânimo dobre. Os conflitos que nós deixamos florescer no nosso coração começam, inclusive, a mudar a forma com que nós olhamos o mundo, como nós olhamos as pessoas. Se os conflitos ganham espaço dentro da sua mente, as bênçãos de Deus que estão ao seu redor, elas vão ser ofuscadas, perdidas. Pode colocar o primeiro slide, por favor? Eu separei em alguns momentos para a gente olhar o texto, tá bom? Então, se existem esses conflitos, o texto fala de onde eles vêm, e nós temos alguns de conflito, mas hoje eu quero trabalhar com vocês a partir da ótica bíblica, daquilo que o texto fala para a gente, quais são as causas, de onde esses conflitos vêm. O primeiro deles está ali, os desejos desordenados geram conflitos. Acompanha comigo no versículo 1. De onde procedem as guerras, as brigas entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Irmãos, as paixões que nós deixamos nascer ou sobreviver no nosso coração, elas guerreiam dentro de nós. Paixões que começam a tirar a gente do centro da vontade de Deus. Paixões que fazem a gente olhar as coisas da vida de uma maneira meio ofuscada, meio perdida, parece que tem uma película. Porque nós estamos tão cegos
por esses desejos dentro do nosso coração, essas paixões não submetidas à vontade de Deus, que elas começam a drenar e geralmente empurrar a gente para um abismo. Cada vez que essas paixões do mundo tomam mais espaço, mais nós somos empurrados para perto do abismo. O texto de 1 Pedro 2,11 diz assim: amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são. Presta atenção, Pedro está lembrando que a nossa morada eterna não é nesse mundo do caos. Há um lugar onde nós moraremos com Cristo. Que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a sua alma. 1 Pedro 2,11. Essas paixões fazem a carne lutar contra o espírito. E esse combate é a origem de muitos dos nossos conflitos. O versículo 2, o egoísmo, a cobiça, a inveja, levam o quê? A frustração. Porque, irmãos, se Deus nos desse tudo aquilo que a gente pede a Ele, nós teríamos uma vida desastrosa. Porque, como a própria Bíblia diz, a gente pede muito mal. A gente não sabe pedir bem. Vocês cobiçam e nada têm, matam inveja. E aí é interessante que quando você analisa esse texto num contexto maior, Tiago está chamando a atenção sobre o poder da língua, né? A palavra que mata o outro, a palavra que fere, a palavra que destrói. Nada podem obter, vocês vivem em lutas, nada têm porque não pedem. E é interessante porque eu e você, nessa coisa de lutar com os nossos desejos, o tempo todo a gente está tentando legitimá-los. O tempo todo a gente está tentando arrumar alguma justificativa para que eles existam. E a gente diz, não, mas é meu jeito, foi como eu fui criado. Não, mas não tem nada de mal. Ah, é só uma vontade. A gente o tempo todo está procurando alguma maneira de justificar essa frustração que a gente não consegue lidar com ela e ela gradualmente vai matando o coração, os relacionamentos. Salmo 119, 36 vai dizer assim: inclina o meu coração para os teus estatutos. Estatutos é palavra, ensino. Inclina o teu coração para os meus estatutos e não para a ganância, para a cobiça. Inclina o seu coração para aquilo que Jesus, de forma plena, nos ensinou: buscai o reino de Deus primeiro e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O versículo 3 diz assim: pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem mal, para esbanjarem nos seus próprios prazeres, desejos. Irmãos, o homem, ele é egocentrista. A natureza humana decaída, ela quer que o seu ego seja alimentado, que os seus prazeres sejam supridos, que as suas vontades sejam atendidas. E se Deus atendesse todos os nossos pedidos, irmãos, nós viveríamos o caos na nossa existência. Creio que, se não todos, quase todos aqui já devem ter se dado conta de quando Deus fecha uma porta, e às vezes você fica chateado, você não quer entender a porta que Deus fechou, você peleja com Deus, por que Deus fechou aquela porta, e algum tempo passa depois e você fala assim: graças a Deus pela porta fechada, porque se eu tivesse entrado nessa porta, que eu tanto pedi para Deus abrir, minha vida estaria em apuros. Eu encho as duas mãos, os dois dedos das mãos dos pés, vai faltar dedo para colecionar as inúmeras vezes que eu tive essa experiência com Deus. Prioridades erradas impedem aquilo que Deus vai fazer por você. Consegue entender isso? Prioridades equivocadas vão impedir você de receber a bênção de Deus. Filipenses 2:4, lembra? A gente está falando sobre o contexto de família. Diz assim: cada um cuide
não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Para um pouquinho e faz uma análise sincera. Quantas vezes os conflitos que entraram dentro da sua casa ou ganharam proporção foram disputa de prioridades e um defendendo mais o interesse próprio do que pensar no coletivo? Outro dia em casa teve um negócio interessante, assim, eu não gosto muito de usar exemplo pessoal, mas vou fazer uma licença rápida assim, e objetiva. Um dos meus filhos queria comprar um negócio, e estava empolgado para comprar, e queria comprar, e achava que era legal, e que vai ser bacana. E eu disse para ele, tá bom filho, eu vou te fazer algumas perguntas. Você sabe que a gente está com alguns projetos em andamento. Sei. Quantas vezes você vai usar isso que você quer adquirir? E aí já a primeira pergunta já travou, né? Não sei quantas, talvez não muitas, né? Eu falei, então, e para o objetivo secundário que você quer colocar, que é envolver o restante das suas irmãs? Agora eu já falei que é o Lucas, né? Lascou. Estava aqui dando um jeito de tentar não falar que era ele, mas lascou, né? Já foi. Então assim, e o objetivo secundário que você está tentando me convencer a gastar isso daí? Quantas vezes você acha que vai ser atingido? Ele abaixou a cabeça e falou, acho que talvez uma, duas, né? Quem sabe, elas nem gostam tanto, tal. Eu falei, então, eu vou fazer um exemplo para você. O tablet que vocês usam, você e as suas irmãs, é muito mais moderno que o meu. E eu sou o cara da tecnologia, né? Então, em teoria, eu queria ter o tablet mais uau. E eu dei o uau para os meus filhos. O meu é esse pangará velho que está aqui, que eu uso ele quando eu vou pregar, e em poucos momentos ele serve só para exibir os slides que eu estou usando como referência. Eu não uso ele para mais nada. Seria legal ter um tablet maneirão e tal? Pô, seria. Mas a prioridade naquele momento era de quem? É deles que são estudantes, que estão caminhando e etc. Bom, o resumo da história é que a gente entendeu que aquilo não era prioridade. E de novo, meu telhado é de vidro como de todo mundo aqui, tá? Ninguém aqui está pagando de bonzão, de sertão, de nada disso. A gente erra e a gente acerta. Às vezes a gente mais erra do que acerta. Para mim o que muda é se quando a gente erra, a gente tem a capacidade, a hombridade e a masculinidade plena de pedir perdão. E consertar e tentar acertar para não errar de novo. Os conflitos, eles permeiam esses 3 pontos que estão aqui. Mas esses conflitos, muitas vezes a gente olha eles apenas pela ótica humana. Humanamente eu não gostei, eu fico chateado. Mas, gente, pode passar. O problema dos conflitos é esse, que corações em guerra produzem vidas em conflito. Corações em guerra produzem vidas em conflito. Só que esse conflito que parece que é só seu com a tua esposa, os dois ali no queda de braço, você com seus filhos, na verdade não é. É mais profundo do que isso. Porque esses conflitos, pode passar, por favor. Acho que travou o slide, não, está lá. Porque esses conflitos, irmãos, na verdade, o que eles dão como diagnóstico é uma profunda inimizade com Deus. O apego a essas coisas do mundo, a Bíblia nos ensina que elas são oposição a Deus. A Bíblia nos ensina que Deus requer fidelidade, que Deus requer compromisso. O versículo 4 é duro, Tiago escreve com palavras duras, firmes. Versículo 4 diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Vocês não entenderam isso ainda? Vocês não entenderam que você, aquele que, pois, quer ser amigo do mundo, se torna o quê? Inimigo de Deus.
Tiago usa palavras firmes, duras, gente infiel. Vocês não entenderam ainda? Vocês não entenderam? A questão aqui, irmãos, central, ela está baseada nos valores que nos guiam, nos valores que nós escolhemos para direcionar as decisões e as escolhas que nós fazemos. O cerne disso que a gente está falando é que a amizade com os valores do mundo criam inimizade com Deus. Você consegue citar alguns valores de inimizade? Consegue, não? O mundo valoriza a família, irmãos? Não. O mundo valoriza a fidelidade? Não. O mundo valoriza a empatia com a dor do próximo? Não, o mundo diz primeiro meu, farinha pouca, meu pirão primeiro, o resto é que se lasque. Problema deles, depois se resolvam. A gente tem um conjunto de valores, você queira aceitar isso ou não, você é guiado por um conjunto de valores. E esses conjuntos de valores que você tem, é que vão interferir em como você vai julgar aquilo como importante ou não. Romanos 8, 7 vai dizer assim, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então há um conflito direto. Às vezes a gente acha que o conflito está no plano só horizontal, mas o negócio está no plano vertical como primeira fonte de batalha que nós temos que resolver. Se a gente consegue vencer e entender que os nossos valores precisam ser os valores que Deus nos trouxe através da sua palavra, no momento de replicar isso para os nossos relacionamentos, tudo vai fazer mais sentido, vai ser mais prático, a referência está mais clara. Versículo 5 vai dizer assim, ainda em palavras duras: ou vocês pensam que em vão a Escritura diz? Vocês sabem que Tiago está citando o trecho do Antigo Testamento nesse momento. E ele diz, olha, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. O Espírito Santo de Deus habita em mim. E ao habitar em mim, o Espírito Santo de Deus quer ter exclusividade na minha vida. Ele não quer que eu divida Ele com ninguém. Ele não quer que outro Deus sente na cadeira. Por isso que a Bíblia fala o quê? É impossível servir a dois. Por quê? Ou vai agradar um e desagradar o outro, ou vai agradar o outro e vai desagradar um. Texto de Êxodo 34, caminhada do povo de Deus, na jornada. Olha a mensagem de Deus ao povo: porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus é zeloso. Deus zela pelo seu povo. Deus quer que eu e você tenhamos um relacionamento verdadeiro, sincero, profundo com Ele, não um relacionamento superficial. Pode colocar para mim? Essa inimizade com Deus, quem se torna íntimo do mundo se distancia de Deus. Não tem jeito. As duas coisas não vão conseguir caminhar juntas, irmãos. Quem se torna íntimo do mundo vai se distanciar de Deus, vai começar a tratar Deus como trata qualquer outra personalidade histórica, e não mais em submissão a esse nosso Criador, Pai de todas as coisas. A inimizade com Deus vai fazer que dentro da minha e da sua casa, os conflitos só se perpetuem, porque a essência daquilo que nós devemos fazer está em segundo plano, está deixada de lado, está mais buscando se apresentar de forma instagramável ao mundo, aquele jeito que capta a atenção, que capta a reverência das pessoas. Mas, irmãos, se a gente parasse o texto aqui
Seria muito duro, né? Nós íamos levantar agora, todo mundo de cabeça baixa, e iríamos numa fila de tristeza embora. Mas a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela restaura a minha vida, ela me dá esperança, ela mostra para mim e para você que existe um caminho. E Tiago, ainda que com palavras firmes, Tiago nos chama ao versículo 6, pode passar. A graça de Deus vai o quê? Transbordar, irmãos. A graça de Deus vai transbordar. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso Ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste à soberba do homem, mas Deus derrama graça aos humildes de coração. Irmãos, nenhum de nós aqui é merecedor de nada do que tem. Nenhum de nós aqui fez por merecer a salvação em Cristo. Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. E o antídoto que Deus nos deu para vencer a ganância, que é uma das principais áreas de conflito que bagunçam a vida das famílias. Porque querem mais. O antídoto para essa ganância desenfreada, o antídoto para isso tudo perder o efeito dentro da nossa vida é a humildade, como o texto fala. Deus resiste ao soberbo, mas Deus transborda a graça para o humilde. A soberba bloqueia o agir de Deus, mas as humildes Deus transborda a sua presença. Pergunta óbvia, resposta certa, mas que precisa ser feita. Quem aqui não quer a presença de Deus na sua vida, levanta a mão. Tem alguém aqui que não quer a presença de Deus? Não, né? Então a gente precisa viver aquilo que Filipenses 2:3 diz. Nada façais por contenda ou por vanglória. Consegue perceber como a Bíblia lá atrás já nos avisava da postura austera, da publicidade que os fariseus faziam de si mesmo? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Se dentro da minha casa, se eu estabeleço um relacionamento de casamento, de união, e a minha esposa entendeu o chamado de Cristo, que é essa perspectiva da submissão bíblica, mas numa amplitude muito maior do que singelamente a gente normalmente diz. E eu entendi que eu fui chamado para dar a minha vida por ela, de amar a ela como Cristo amou a igreja. Concordam que ela vai sempre primeiro me colocar em primeiro plano, antes de tomar as decisões, e que eu farei a mesma coisa, e que nós dois vamos nos encontrar nas nossas atitudes. Consegue entender isso? Você não está se minimizando, você está cumprindo a ordenança de Deus. Você não está fazendo porque você é bonzinho, você está fazendo porque você obedece a palavra de Deus, que diz que você tem que olhar primeiro pelo próximo, para depois olhar para si. A graça de Deus transborda, pode passar. E isso é uma coisa que eu aprendi na caminhada. A humildade atrai o céu e o orgulho afasta a graça. Gente, eu sou muito grato a Deus, primeiramente pela família que Ele me deu. Sou muito grato a Deus pelas oportunidades que Ele me concedeu. Sou muito grato a Deus pela força de trabalho que Ele me deu para que eu pudesse labutar na vida, lutar, construir, levantar cedo, ter saúde para isso. E eu sou muito grato a Deus porque todas as conquistas que nós tivemos ao longo da história, eu e a minha família,
A maior gratidão que eu tenho é que a gente sempre se olhou e disse: nós nunca imaginávamos que chegaríamos aqui. E nós só estamos aqui porque Deus nos trouxe até aqui. Você olhar e falar assim: Deus, muito obrigado. Eu nunca imaginei que eu ia chegar aqui. Mas por sua graça, por sua bondade, por seu amor, por nós termos entendido e submetido a nossa vida ao teu chamado, o Senhor nos trouxe até aqui. A gente precisa entender que a graça de Deus transborda, mas para a graça de Deus transbordar, eu e você pode passar, precisamos aprender que há um chamado de Deus nesse texto para o arrependimento. Um chamado de Deus para que nós possamos tomar atitudes para ver a graça de Deus ser derramada sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, sobre a vida da nossa igreja, sobre a vida dos nossos filhos. O caminho do arrependimento, ele vai construir plenitude. O aproximar-se de Deus vai revelar nosso caráter, vai mostrar para a gente aonde a gente precisa mudar. Vai reconhecer que essa situação ela precisa de coragem para ser vencida. Olha o que o texto diz, versículo 7. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. O opositor, ele cai de joelhos diante da existência tida em Deus. O diabo não é maior do que a sua vida. O diabo não é maior que você. Desde que você esteja atrás da cruz de Cristo, ele nunca vai conseguir atravessar. Isso não é uma mensagem triunfalista, porque a Bíblia esclarece para a gente qual é o caminho. E o caminho é uma jornada de arrependimento, de mudança, de atitude. A obediência a Deus é a chave da plenitude. Muita gente ora, como de vez em quando o pastor Jonas fala aqui, mas obedece pouco. Ora, e Deus toca no coração que a mudança pela obediência à palavra precisa acontecer, mas a pessoa obedece pouco. Ora muito e obedece pouco. Não é fórmula de sucesso no reino de Deus. Tem que orar muito e obedecer muito. Tem que orar muito e obedecer muito. Porque a chave da plenitude, de uma vida plena com Cristo, de uma família plena, é a obediência. João 15:7 diz assim: se vocês permanecerem em mim, é o próprio Cristo dizendo, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Só que óbvio, né? Se você está em Cristo, a palavra de Cristo está em você, os seus pedidos são concernentes à vontade do Pai. E aí a plenitude de Deus agindo na nossa vida, aí a resposta acontecendo, aí a mudança de vida ocorrendo. O versículo 8 diz: cheguem perto de Deus e Ele chegará a vocês. Você não vai ter um encontro sozinho. Sempre Deus comparecerá ao encontro que você marcar com Ele. Ele nunca vai te dar o cano. Ele nunca vai deixar de comparecer no compromisso que você marcou com Ele. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o seu coração. Por quê? Porque eu vou para Deus todo enlamaçado. Eu costumo brincar no discipulado, eu disse: gente, nós temos um desafio. Você é ovelha, e ovelha se incomoda de ficar com o pé sujo. Ovelha não gosta de pé sujo, mas nós somos ovelhas de pé sujo. Até o dia que Cristo nos chamar e que tenhamos o nosso corpo ressurreto, seremos ovelhas de pé sujo, porque ainda não somos capazes de anular o pecado na nossa vida, que isso só o sangue de Jesus vai fazer lá no momento do nosso encontro com Cristo. Agora, tem muita gente que tem espírito de porco e pele de ovelha, e eu costumo dizer que é um porco peludo, porque gosta de rolar na lama.
adora rolar na lama e depois reclama que está incomodando. Por quê? Porque tem pelo de ovelha e coração de porco. Porco gosta de lama, irmão. Ovelha não gosta. Você tem que decidir o que você quer fazer na sua vida. Se você quer ser um porquinho peludo, e talvez vai chegar lá e Deus vai dizer: afasta-te de mim porque não te conheço. Ou você vai entender que sim, haverá momentos em que você vai estar com o pé sujo, mas que você vai dizer: opa, mas eu sou ovelha, e a sujeira que está no meu pé me incomoda, precisa ser lavada. E aí você vai lembrar de Jesus lavando os pés dos discípulos, e o Pedrão dizendo para Jesus: o corpo todo. E Jesus disse: o corpo todo não precisa mais, Pedro, porque a obra já começou. E sim, você precisa lavar seus pés, e os pés você vai ter que lavar até que eu volte, porque o pé vai continuar sujo nesse mundão que está acontecendo tudo, mas o corpo não. Você já tem corpo de ovelha, você já foi resgatado. Agora você, em algum momento, vai ser ressurreto com Cristo Jesus, amém? Esse dia vai chegar, irmãos. Esse dia vai chegar, o dia que a gente vai se encontrar com Jesus, e a gente vai poder olhar para Ele face a face. Esse dia vai chegar. Priscila sempre fala que eu não consigo pregar sem citar Davi, e infelizmente hoje eu vou ter que novamente dar esse argumento para ela, porque o Salmo 51, 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse salmo de Davi foi escrito, você sabe quando? Quando o profeta Natan chegou para ele e disse: pois é, Davi, eu tenho uma história para te contar. Tinha um cara que tinha um monte de ovelha, um cara bem rico, mas ele foi lá e resolveu pegar só o que tinha, uma ovelhinha, uma só, e ele foi lá e pegou. E Davi ficou bravo, e quando Davi esbravejou, o profeta Natan disse o que para ele? Pois é, Davi, temos um problema, é você esse cara, é você o cara, é você que precisa. E Davi, na sua contrição, no seu quebrantamento, escreve o Salmo 51 e usa essa frase, que inclusive tem uma música muito bonita, tá, Geleno? Se quiser olhar ela um dia aí, muito bonita, muito bela. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Gente, o versículo 9 dá para a gente uma trajetória de quanto Tiago, ao escrever para eles, ele quer mexer com as estruturas do povo, mas não para desanimar, mas para apontar para ele o caminho. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e a alegria de vocês se transforme em tristeza. Aí você vai dizer assim: gente, mas que palavra dura que Tiago está dando para eles. Pois é, irmãos, é que o seguinte: ninguém muda de verdade se não reconhecer os erros que comete. Toda vez que alguém fala assim: não, mas eu vou mudar, você vai mudar o quê? Não, eu vou mudar aí, a gente vai melhorar aqui dentro de casa, pastor. Eu falei: certo, mas vai melhorar por onde? O que você vai fazer? Ah, não sei, isso daí pastor, isso aí é coisa da minha mulher, tá? Não, irmão, se você não entender que há uma necessidade de mudança, de transformação, e essa necessidade, irmãos, muitas vezes ela vai vir de forma dura para nós. Quantas vezes, queridos, quando especialmente foi um período assim, Deus trabalhou muito no meu coração, quando eu estava naquela época lá, pastor Jonas, fazendo pós-graduação lá em Joinville, na área de terapia, na área de aconselhamento, e eu saía daqui de Floripa, sexta-feira, início da tarde, e voltava no domingo, e eu ia alegre e sorridente, e voltava triste e choroso. Quantas vezes, irmãos, teve um dia que eu chorava tanto que eu parei meu carro, encostei no posto, fiquei uns 5 a 10 minutos dentro do carro chorando, respirei, fui lá, lavei meu rosto, entrei dentro do carro e toquei a viagem, porque Deus tocou tanto no meu coração. Cada aula era uma pregação que esmagava a gente na reflexão de quanto Deus nos amava e o quanto a gente precisava expressar esse amor pela vida de outras pessoas. E foram 2 anos e meio que eu perdi a conta de
tantas vezes que eu voltei em lágrimas de lá, com o coração quebrantado, dizendo: Deus, eu não sou nada, meu Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me ajuda, eu preciso aprender mais de Ti. Essa atitude, que pode parecer uma atitude de covarde, chorar, lamentar, como diz: não, mas eu sou homem, eu sou machão, eu sou o cara. Irmãos, o homem que chora é o homem que tem coragem. O homem que não chora, muito provavelmente ele está escondendo dentro dele grande parte das suas dores. E talvez, por achar que vai ser julgado, expressa essa dor sendo bravo, ignorante, durão, mas lá dentro mora alguém que está com profundo sofrimento. A atitude de quebrar o coração, de chorar diante de Deus, que é o que o Tiago está falando para o povo, quebrantem o coração, é uma atitude de coragem. Lucas 5,32 é o meu refrigério diante dessa palavra dura de Tiago no versículo 9. Eu não vim para chamar justos, mas sim os pecadores para o arrependimento. Aleluia! Deus não veio para chamar os justos. Se você está se enquadrando nesses caras todos problemáticos, se você, mulher, está se vendo como alguém que por tantas vezes deixou o conflito tomar conta da sua casa, porque um monte de coisas que você está enxergando agora que deveria fazer, que você não fez, não se sinta desanimada, muito pelo contrário. Deus veio chamar você, Deus veio chamar a mim. Deus não veio chamar gente pronta, Deus veio chamar pessoas que querem ser justificados pela sua graça, pelo seu amor. Pode passar, por favor. Não existe transformação sem arrependimento. Primeiro vem as, e depois a graça. Essa é a ordem natural do agir de Deus. Faz uma reflexão bíblica rápida. O que é que você vê primeiro nas grandes histórias que você conhece? Primeiro vem as lágrimas e depois a graça. Mas a gente caminha para o final agora com uma esperança viva e eficaz, uma promessa transformadora. Pode colocar. Versículo 10 vai dizer assim: humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Mas o exaltar de Deus é diferente do exaltar do mundo. Quem me viu passando a prova e dando glória a Deus, lembra da música? Aquele que me viu sofrer e tal, né? Deus vai me exaltar. E a gente vê um monte de canções. Eu não sou um crítico tão severo assim da teologia das letras, mas tem algumas que me pegam. Às vezes me pegam pelo pé assim, eu não consigo soltar delas. Mas essa exaltação que Deus fala não é a exaltação desse mundo, irmãos. Não é para você ficar famosão, bonzão, o cara, a mulher tal. Não. Essa exaltação que Tiago está dizendo para eles, eu peguei os outros significados dessa palavra. Me deu o trabalho de pegar, de olhar lá no grego o sentido dessa palavra. E tem aplicativo para tudo, tá, irmãos? O léxico eu não uso há muitos anos, tem lá em casa, lá o Lucas adora ele. Eu corro dele, eu vou no aplicativo, que é mais rápido de eu me achar. Eu fui atrás, e essa palavra, ela significa o quê? Humilhai-vos perante Deus e Ele vos dignificará. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos honrará. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos valorizará. Dá para você entender que o que Deus quer fazer com a sua vida é dignificar a sua vida através do arrependimento. Que o que Deus quer fazer na sua vida é honrar a sua vida através do arrependimento. Que o que Ele quer fazer com você e comigo é valorizar a nossa vida a partir do arrependimento. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quebrantamento diante de Deus promove restauração, promove renovo, promove vida, promove esperança.
1 Pedro 5,10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. O Deus que dignifica, honra e valoriza, cuida de mim e de você. Pode colocar o próximo slide. A humildade te leva onde o orgulho nunca poderia. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Está longe da pregação coach falar isso aqui, né? Está longe, né? É contraditório. O que vai levar a gente num lugar incrível, incrível, é a humildade que está ensinada aqui. Pode colocar o último slide. Queria pedir para a banda voltar. E a gente vai caminhar para encerrar. Quem se humilha diante do Senhor e se ajoelha com o coração quebrantado, o próprio Deus irá levantar e será transformado. Você crê nisso? Você crê nisso? A bênção de Deus, ela se dá de geração em geração. A promessa de Deus é para mim e para você uma chama viva de esperança. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé e a gente cantar essa canção, porque a nossa oração agora, e eu queria que você, num ato de fé, enquanto nós vamos cantar, que você estendesse as suas mãos, em sinal de recebimento diante de Deus, mãos abertas, mãos prontas a receber a graça de Deus e derramar da presença dEle. Mãos que vão ser olhadas e ditas, eu quero que essas mãos agora passem a ser mãos de bênção, mãos que vão abençoar, mãos que vão interceder, mãos que vão clamar, mãos que vão tocar com carinho, mãos que vão acolher, que vão cuidar, mãos que vão segurar firme quando for preciso, mãos que vão ser acolhidas diante do Pai. Nós vamos cantar essa canção e eu quero orar com você.